Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, bem-vindos à nossa teledireção espiritual. Hoje vamos falar sobre o combate às distrações na oração. Pois bem, meus amados irmãos, isto é fundamental para a nossa vida espiritual. Por quê? Porque quando vamos rezar, infelizmente, estamos sujeitos a distrações. O que são essas distrações? São pensamentos ou imaginações estranhas que nos tiram a atenção ao que estamos fazendo, no caso, a oração. Então, a distração faz parte da nossa existência. É um combate duro que pode levar muitos anos. Somente nos graus mais elevados de santidade é que Deus concede, de fato, uma graça toda especial para eliminar totalmente as distrações da pessoa que está rezando. Então as distrações fazem parte. Temos então que bolar estratégias para combatê-las. Muito bem. Quais são as causas das distrações? São de dois tipos. As causas voluntárias, ou seja, causadas por nós mesmos, pela nossa vontade. Quais são essas causas, essencialmente? Primeiro, falta de recolhimento exterior. Falta de preparar um local e um ambiente para rezar com silêncio. Falta de recolhimento interior. Não acalmamos aqueles pensamentos agitados que estavam em nós. Falta de colocar-se na presença de Deus. Isto também atrapalha a oração. Isto causa distrações. E, por fim, falta de zelo em descobrir qual a fonte mais abundante de distrações. Ou seja, a pessoa não se preocupa em descobrir o que lhe causa boa parte, grande parte das suas distrações. Bom, vamos agora às causas involuntárias, ou seja, que não dependem da nossa vontade. Primeira causa, a nossa índole e temperamento. Há pessoas que, por exemplo, são muito agitadas ou não conseguem fixar a atenção devidamente em um objeto, em um pensamento, em algo que, de fato, poderia ajudá-la a crescer no seu caminho de fé, por exemplo. Então, a pessoa é assim, nasceu desse jeito, com agitação, com falta de atenção. Pode até haver uma questão aí que seja necessário encaminhar a um especialista para analisar. Pode ser também. Então, índole e temperamento. Depois, pouca saúde da pessoa. Às vezes a pessoa está tão doente que não consegue nem se concentrar na oração. Então, pouca saúde. Ou ainda, cansaço físico ou mental. A pessoa está muito cansada, não consegue se concentrar na oração. Está esgotada, né? Não tem como rezar de maneira adequada. Depois, outra causa involuntária, o demônio, claro. Né? O demônio pode nos causar distrações, especialmente quando elas vêm de uma maneira totalmente inesperada e que não tem absolutamente nada a ver com a oração. Por exemplo, estamos dialogando com Jesus, rezando o terço, de repente me vem um pensamento profundamente depravado. No caso, então eu não vi nada que pudesse me levar a esse pensamento depravado. Então essa distração pode ser causada pelo demônio. E por fim, a direção espiritual pouco acertada. Então o diretor espiritual não consegue orientar bem o seu dirigido. Pode querer que a pessoa faça uma oração que ela não é capaz de fazer ainda, se a pessoa especialmente estiver no começo da sua vida espiritual. Então a direção pouco acertada do diretor espiritual. Bom, vamos aos remédios então que podem ser utilizados para combater essas causas voluntárias e involuntárias. Vamos aos remédios para as causas voluntárias, para aquelas causas que têm a nossa vontade como origem. Primeiro, recolhimento exterior.
Nós falamos sobre isso, meus amados irmãos, recolhimento exterior e interior, quando tivemos o vídeo sobre a necessidade e condições da oração. Então eu não vou dar muito detalhe aqui, né? Então, recolhimento exterior, procurar um local e um ambiente adequados para que eu faça a oração, onde haja um mínimo de silêncio, um mínimo de tranquilidade para fazer a minha oração. Então, recolhimento exterior, tenho que ter recolhimento exterior. Depois, recolhimento interior, eu tenho que acalmar os meus pensamentos que estão agitados dentro de mim. Eu expliquei isso naquela ocasião, na necessidade e condições da oração. Então, acalmar os pensamentos, para que eu possa rezar. Muito bem. Depois, colocar-se na presença de Deus. Isto é fundamental para combater as causas voluntárias, porque isso me dá a percepção, a consciência de que eu estou ali com Deus, Deus está lá comigo. Então isso vai exigir uma atenção maior de mim para não ofender este Deus de amor e de misericórdia. Por fim, gente, podemos também evitar certas músicas. A pessoa ouve uma música muito agitada, depois a música fica martelando na mente da pessoa, distrai a pessoa durante a oração. Então, evitar certos tipos de músicas, certos filmes. Um filme que, por exemplo, me deixa perturbado, com medo, um filme de terror, para dar um exemplo. Certas leituras também, que tiram o meu sossego. E até mesmo, gente, videogames. Talvez certos videogames fiquem tão impregnados na minha mente que me causem distração de fato, que podem me causar distração de fato. Então, certos videogames também. Vejam só. Então, evitar certas diversões, por assim dizer, para não sermos atormentados pelas distrações. Muito bem. Vamos aos remédios para as causas involuntárias. Vamos lá, então. Então, primeira estratégia, primeiro remédio, ler a oração. Você pode, então, para facilitar a sua oração, ler. Então você tem lá um livro de oração, você vai lendo a oração. Isso pode ajudar você a combater as distrações. Outro remédio, você pode ler em voz alta para aumentar a concentração. Então, você não vai simplesmente ler, mas ler em voz alta. E você pode também falar em voz alta a oração. Então, ler em voz alta a oração ou falar em voz alta a oração para aumentar a concentração. Você pode também rezar escrevendo. Tem gente que vai rezando e vai anotando alguns pontos da oração para facilitar o diálogo com Deus. Isso também faz com que aumente a concentração. Nunca, gente, atenção, essa regra é fundamental. Nunca vamos examinar a causa da distração durante a oração. Essa é uma regra de ouro. Tem que ter isso gravado no seu coração. Nunca examine a causa da distração durante a oração. Depois que você terminar a oração, você examina a causa. Naquele momento, use uma estratégia bem simples. É como se fosse um cachorro latindo. Deixa latir. Volte à sua oração. Peça perdão a Deus e toque o barco. Faça a sua oração. Ou simplesmente faça a oração, depois no final da oração você pede perdão a Deus pelas distrações. Então, nunca examine a causa da distração durante a oração. Muito bem, você pode ainda fixar a vista no sacrário, se você está numa capela, olhar para o sacrário, fixar a vista num crucifixo, ou numa imagem também expressiva que chame a sua atenção. Jesus misericordioso, o Sagrado Coração de Jesus, uma imagem da Virgem Santíssima e por aí vai. Bom, quando o demônio causa distração, quando você percebe que algo está estranho, que pode ser o demônio causando a distração, use água benta. Isso ajuda bastante, então, no combate ao inimigo, para não nos distrair. Você pode também entregar-se a uma oração mais afetiva. Ou seja, você vai dialogar com Deus expressando ali de maneira mais intensa o seu amor a Ele. Jesus, eu te amo, quero fazer a tua vontade. Jesus, que bom estar aqui na tua presença. Então, uma oração mais afetiva. Não tanto sobre combater defeitos, por exemplo, mas muito mais expressando ali o seu amor e sua entrega a Jesus Cristo, nosso Senhor.
Outra estratégia, escolher matérias mais concretas de oração. Então, suponhamos que você esteja rezando e pensando na alegria dos santos no céu. Talvez você não consiga se concentrar neste tema. Então, escolha alguma coisa muito mais concreta. Né? Então, eu tenho um defeito, por exemplo, sou impaciente. O que eu posso fazer, então? Ajudar-me a vencer a impaciência, Senhor Jesus. Então, pode ser uma matéria mais concreta de oração. E, por fim, humilhar-se perante Deus pedindo a sua ajuda, claro. Vem as distrações, peça ajuda a Deus. Pode ser também. Né? Humilhe-se quantas vezes forem necessárias diante de Deus, nosso Senhor. Peça ajuda a Deus, claro, porque temos que ter a graça de Deus para, evidentemente, vencer as distrações. Então, às vezes tem que realmente ali se humilhar mesmo. Senhor, misericórdia de mim, que as distrações estão me atormentando. Bom, gente, este material que eu apresentei a vocês aqui vem da Teologia da Perfeição Cristã, do padre Royal Marin. Na maior parte, né? Algumas coisas aqui eu busquei em outras fontes. Pois bem, meus queridos, combater as distrações é fundamental para que a nossa oração seja de fato mais, vamos usar um termo aqui, produtiva, né? Que nos ajude de fato a mergulhar no amor de Deus. Bom, no final das contas, gente, faça tudo para a glória de Deus e para o bem das almas, para a salvação das almas. Isso ajuda também a combater as distrações na nossa vida. Né? Se buscarmos agradar a Deus em tudo o que fizermos, certamente muitas interferências serão ali afastadas da nossa mente. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.